Pois é, professora, então aproveitar então que a gravação começou, a gente gostaria de saber como é que foi então esse início, né, essa construção lá no Instituto Federal Farroupilha. Nós já temos um pouquinho de ideia do contexto, né, que motivou então a elaboração desse documento, mas como é que ele foi, como é que se deu essa construção, como é que foi a participação, né, da professora? A gente gostaria de ter um pouco mais de detalhes, até para poder colocar aí no nosso plano de ação também, né, assim que assumimos a reitoria e conseguir aí alavancar aí esse processo também. Então, Sabrina, boa noite, né? Obrigada, inicialmente obrigada, né, pela busca e pela oportunidade de poder falar sobre um pouquinho dessa história, né? Nós sempre tivemos um carinho muito grande pelo Instituto Federal Farroupilha, porque eu trabalho no Ministério Público do Rio Grande do Sul como assessora na Promotoria Regional da Educação, que tratam só sobre direitos coletivos, difusos e individuais referente à educação. E desde sempre nós tivemos uma parceria muito grande com o Instituto Federal, seja para formações, sejam para empréstimos de auditórios, para realização de seminários. Nós sempre tivemos uma parceria não só na reitoria em Santa Maria, que é onde fica a reitoria do Instituto Federal Farroupilha, mas nos diversos campos aí onde eles se colocam, né? E nós temos 44 municípios de abrangência da Promotoria Regional de Educação. Portanto, vários municípios onde existem os campings já são abrangências também da promotoria. Então, o Instituto Federal sempre foi parceiro, né, do Ministério Público nesse sentido. Mas, para além disso, eu sou professora na Faculdade de Direito de Santa Maria, ministro alguns cursos, tanto no Ministério Público como na FADISMA, e por algum momento eu participei de alguns cursos na Universidade Federal de Santa Maria sobre comunicação não violenta, sobre mediação, sobre justiça restaurativa, ou práticas restaurativas, como eu prefiro chamar. E por conta de algumas servidoras do Instituto Federal Farroupilha terem participado de alguns cursos comigo, e serem, agora eu não vou saber, se tu olhou bem o manual lá, tu vai poder dizer, eu não vou saber os nomes exatos dos setores. Pessoas muito importantes que eram do setor, talvez seja evasão ou sucesso e permanência, né, da reitoria, pensaram na possibilidade de trabalhar, então, a cultura da não violência, mais direcionada para mediação de conflitos, e me chamaram, então, para fazer um curso para servidores de vários campos, abrir uma turma com 25 pessoas, com inscrições abertas, direcionadas mais para os técnicos, né, assistentes sociais, psicólogos, enfim, algumas pessoas do administrativo que tivessem interesse, alguns diretores de campus também. E aí nós fizemos uma turma com 25 alunos de vários campos. Todos eles fizeram esse curso, um curso de 40 horas, a gente fazia no final de semana. Claro que esse curso foi contratado, eu fiz foi por recibo de um RPA, né, porque eu não tenho CNPJ. E aí, então, eles fizeram esse curso de 40 horas, nós fazíamos o curso no sábado, todo dia, vinham vários servidores de vários municípios, a gente passava todo sábado juntos, e durante vários sábados, então, a gente desenvolveu esse curso. A partir daí, eles entenderam o importante dar continuidade nesse trabalho, porque cada um começou a trabalhar nos seus campos e continuaram incentivando essa possibilidade. E aí surgiu, inclusive, a possibilidade de trabalhar Como é que é o nome do setor que vocês têm, que é com relação às normas de convivência, que se comete um ato de indisciplina?
Comissão de ética? A comissão seria uma comissão que geralmente são comissões punitivas, né? Errou, tem que ser punido de alguma forma. Não é do processo administrativo disciplinar? Não, do aluno, mas é com relação aos alunos, mas é um processo administrativo disciplinar. A gente chama assim também quando é para servidor, né? A gente chama PAD Sim. assim também. Então, e aí foi uma caminhada, né? E aí várias alunas desse curso inicial foram minhas alunas também na pós-graduação, na especialização em Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos, e daí surgiu a necessidade, então, para poder compartilhar com os demais colegas de todos os campos no Instituto Federal Farroupilha, um manual em que as pessoas pudessem se guiar para trabalhar, para compreender, mesmo que talvez não se sintam tão seguros de fazer sozinhas, mas tem vários servidores já capacitados. Então, ao fim e ao cabo, começou com uma capacitação de servidores de vários campos, né? E essa capacitação trabalha um pouco isso, passa pela abordagem da comunicação não violenta, passa da abordagem das práticas restaurativas, quando era possível, ela foi toda vivencial, né, presencial e vivencial, então a gente vivencia os círculos de construção de paz, por exemplo, que é um dos procedimentos da justiça restaurativa, e assim se deu essa história. Foi mais ou menos assim. Professora, o manual de boas práticas, ele foi construído de forma colaborativa, então, como fruto dessa capacitação que foi realizada? Sim, depois dessas servidoras todas executarem, praticarem, né, verificarem, inclusive naquelas situações que teve aí uma situação, e na época das eleições, né, que foi uma época bem complicada, assim, das pessoas terem dificuldade em respeitar o entendimento de cada um, né? Posso não concordar, mas preciso respeitar, e tiveram várias situações bem polêmicas, e foram realizados círculos em alguns campos, e desse desejo dessas servidoras, então, foi surgindo a necessidade de elas fazerem, praticarem, verificarem o quanto foi positivo, então poder trazer essas abordagens, seja a mediação, tem diferença, né, em círculos vítima-ofensor, círculos de construção de paz, abordagem da comunicação não violenta, para que o Instituto Federal pudesse ter um manual de boas práticas e poder ir se espelhando nesse manual, né. Uhum. Mas ele é construído por 3, 4, 5 servidoras, enfim, eu contribuí com revisão, com orientação, fiz o prefácio, enfim, foi uma caminhada, e como surgiu desse primeiro curso toda essa ideia e toda essa caminhada, então elas me deram aí a honra de fazer o prefácio, mas elas que elaboraram todo o manual de boas práticas dentro do que elas estudaram, com iniciação lá naquele curso de 40 horas, depois todas as que contribuíram, até onde eu sei, realizaram o curso de especialização, e aí foram aprofundando e vendo a necessidade de compartilhar e ter um guia, pelo menos, para as pessoas buscarem o mais próximo possível na gestão e na prevenção dos conflitos, né? Realmente promover uma cultura da não violência que é baseada em atitudes, né, em princípios e valores, que não apenas um procedimento, né? Sim, sim, até porque a gente sabe, né, que muitas vezes o livro, né, a teoria às vezes é uma coisa e, né, na hora de colocar na prática, às vezes tem várias outras questões ali envolvidas. Professora, eu não quero, né, me alongar demais, mas como eu quero mostrar esse material para os meus colegas, eu só queria perguntar assim, eu sei que a professora, ela participou, né, dando curso, fazendo, né, essa espécie de assessoria também, né, para o grupo poder se organizar nesse sentido. Eu só queria saber o seguinte, qual é a percepção, né, porque se a senhora trabalhou com outras instituições também nesse sentido, qual é a percepção
né, desses grupos, dessas instituições, antes e após essa instauração dessa política de não violência, vamos assim dizer? É possível perceber essa diferenciação no trato, no relacionamento, nas relações pessoais? Totalmente, né? Porque, na verdade, passa primeiro pelo autoconhecimento, da pessoa entender que ela vai buscar um conhecimento para resolver o problema do outro, mas ela, na verdade, percebe que aprende a se conhecer e a se perceber, e o quanto violento e punitivos nós somos muitas vezes. Só para te dar o exemplo, teve uma das servidoras que iniciou e não concluiu o curso, por conta de uma série de situações pessoais. O oficial não deu, não consegui, nananã, mas no primeiro dia ela chegou no curso dizendo, eu quero aprender a fazer mediação, e eu quero saber como que eu vou dar razão para minha colega, mediação, por exemplo, entre o conflito de um professor com um aluno, né? Como que eu vou dar razão para o aluno e se amanhã, vamos que seja um PAD, né? Se amanhã ela pode estar num PAD, eu posso estar num PAD que ela está julgando, eu não posso ir contra a minha colega, eu tenho que ir a favor da minha colega. Então está tudo errado, né? Primeiro que o mediador ele precisa ser imparcial, tu não vai estar contra ninguém, tu vai estar contribuindo para que as pessoas cheguem a um consenso que traga a maior satisfação possível para todos. Então, aí a pessoa começa a se olhar, opa, mas o que é isso? Mas como que é isso? Então, começa a perceber as suas atitudes primeiro. E aí, quando tu começa, bom, eu vou buscar algo para melhorar o desenvolvimento do outro, mas, em verdade, às vezes não é o outro. Em verdade, sou eu mesmo, né? Às vezes eu posso entender que a pessoa está sendo violenta, mas ao acusar, ao julgar e ao avaliar, eu também estou sendo. E isso pode vir de mim, né? Eu não sou responsável pela violência que vem do outro, mas a forma como eu respondo a isso é responsabilidade minha. E no curso a gente vai aprendendo essas pequenas coisas. Claro que não é num curso de 40 horas que tudo vai se resolver, mas é um grande passo. Tanto que no Instituto Federal Farroupilha foi um primeiro passo. Aí, claro, aí individualmente depois, na abertura dos semestres ou do ano letivo, algum campo me chamava e falava para todos os servidores, todos ficavam muito encantados, porque às vezes o servidor que está aplicando se sente um pouco sozinho, né? Porque é algo diferente, é dar voz e vez para todos, com horizontalidade, é realmente escutar a todos, independente de ser servidor ou ser o educando ou o educador, todos têm a necessidade de serem escutados, né, com respeito, e ter uma horizontalidade nessas relações, mas não é toda instituição que está preparada para isso, né? Então, às vezes, pode dizer que é democrática, né, uma gestão democrática, mas a nossa cultura, né, de muito tempo é uma cultura de autoritarismo, de guerra, de punição, então precisa trocar as lentes em vários sentidos, e me parece que iniciar vivencial é um primeiro passo, né, então vejo sim, vejo, por exemplo, né, em um dos campos, e não sei se é a realidade de vocês, onde tinham dormitórios, né, alojamento de adolescentes e jovens, né, porque tem pessoas que são já do terceiro grau, né, do curso superior, e tem adolescentes que são do ensino médio, e dividir um mesmo alojamento. Pensa essa diferença de geração junto no mesmo espaço. Vão brigar por conta do cabelo na pia, vão brigar por conta do copo que não lavaram, vão brigar, vão se desentender porque um precisa estudar e o outro quer assistir TV, o outro precisa estudar para uma prova e o outro quer ouvir música. Como resolver isso? E aí uma dessas meninas, como é que vocês chamam aí? TAI? Técnica? São tais, a gente chama de assistente de aluno, né, que fica junto com os estudantes. Isso aí. Eu demorei um pouco para aprender as siglas, assim. Mas as técnicas fizeram um círculo um dia nesse alojamento e foi maravilhoso. Claro que a gente não resolve. Uma série
de possibilidades de diálogo para que cada um pudesse enxergar a necessidade do outro, expressar, e que às vezes é bem simples, mas se tu for lá, eu vim aqui reclamar porque a fulana não deixa estudar, então tu vai responder a um PAD. O que que isso resolve? E aí as pessoas não se sentem escutadas, não se sentem pertencentes àquele espaço e muitas vezes acabam desistindo, evadindo, se tornando infrequentes ou não estão felizes naquele espaço. Então, não tem nenhuma uma produtividade no aprendizado, não é pedagogicamente positivo, né? Então, eu vejo, sim, muitos resultados, principalmente nesse olhar diferenciado na pessoa que tem a oportunidade de participar dos cursos, né? E a ideia é capacitar as pessoas para que elas trabalhem nos seus ambientes, não é ter um facilitador que realize a mediação para todo o campo. Não, o ideal é que cada professor, no seu ambiente, quando achar necessário, possa fazer, não só para resolver conflito, mas para promover bons relacionamentos, para promover um espaço de cuidado e um espaço de respeito, né? Onde as pessoas respeitem as suas diferenças, respeitem as suas opiniões e que o diálogo seja possível, né? Isso, para mim, é cultura da não violência. Então, vejo, sim, grande resultado, mas não existe milagre, né? Não é de um dia para o outro. É uma caminhada que precisa ter um início, né? Então, acho importante vocês já estarem olhando e pensando e refletindo nessa possibilidade. Eu achei interessante porque, de fato, né, a capacitação ela pode ser um bom ponto de partida, né, para a gente atingir aí os nossos objetivos, né, e aí, né, quem sabe aí concebendo também uma política de não violência junto ao Consulp e aí depois, né, criando as condições para colocar em prática, né. Então, eu achei muito legal, fantástico. Professora, eu não vou alugar mais. Obrigada, tá? Obrigada mesmo aí por me atender, obrigada por essas informações. Nossa, esse momento, assim, já foi muito rico, já vou levar para meus colegas e tenho certeza que daqui acho que já vão surgir várias ideias para a gente colocar em ação, né? Tenho certeza aí que assim que... Sabrina, eu posso, em outro momento, se vocês entenderem, tenho certeza que as meninas que trabalharam lá no Manual de Boas Práticas e também nessa caminhada e que montaram esse projeto do curso inicialmente, né? Tenho certeza que elas podem contribuir também no sentido de dizer como que começou, como que fizeram, qual o resultado que elas têm. Posso combinar com elas sem problema nenhum, elas são super disponíveis e a cultura da não violência é isso também, né? A gente saber fazer a partilha. Foi muito bom, até porque o professor Jesué agora ele fez uma entrevista com a reitora na época que estava à frente, né, do IFAR, quando a política de não violência ela foi implementada, e ela comenta também um pouco, né, sobre os benefícios, né, que teve a implementação, né, dessas ideias, né, que é o que a gente está precisando agora para conseguir fazer um trabalho bom, né, porque se a gente não tiver uma boa relação entre nós todos, a gente sabe que não vai conseguir fazer uma boa gestão e um bom trabalho com os colegas. Quantos campos vocês têm? São 22 campos. São 22. Que eles são do IFAR, é porque no Rio Grande do Sul tem mais de um, né? Tem o IFAR, tem Fronteira Sul, tem mais de um. Ah, sim. Que em Santa Catarina são 2 institutos, né? O Instituto Federal Catarinense e o Instituto Federal de Santa Catarina. O de Santa Catarina são 22 campos, mais um centro de referência de educação à distância. E como eu falei, como existe a questão dessa intervenção que acontece hoje, é um clima bem negativo, é um clima bem ruim, né? Então, por isso que eu digo que eu acho que o nosso maior desafio vai ser tentar curar essas feridas e cicatrizar para poder seguir em frente. Né? Eu, se fosse pensar em alguma coisa assim, de início de trabalho, principalmente aproveitando agora esse momento online que a gente pode explorar,
é fazer um trabalho de sensibilização nesses 22 campos. São 22, né? Se tu tem hoje um Meet, tu tem até 1.000 pessoas de acesso. Fazer uma fala de sensibilização, trazendo a proposta desse trabalho, né? De poder implementar aí antes de cada campo, para quem quiser. Uma das coisas que é bem importante, talvez a gente não volte a conversar e vocês optem, porque em Santa Catarina também tem pessoas muito boas para capacitação, posso até indicar também. É a voluntariedade, sabe? Se vocês querem fazer algo que seja realmente restaurativo e pensando na cultura da não violência, precisa ser voluntário. As pessoas precisam querer. Então, a minha dica é, comecem com uma sensibilização, uma fala de alguém que tem experiência, que tenha, talvez, o modelo do IFAR seja importante, que é uma boa prática, né? Por exemplo, tu pode fazer uma fala sobre isso, o que é, como, ou cultura da não violência no Instituto Federal de Santa Catarina, que seria o IFAR, né? Que usa. E aí, depois disso, olha, a gente pensa na possibilidade de lançar um curso com 25 vagas, ou 2 turmas, né? E seriam 50 vagas. Então, duas vagas para cada camp. Para quem quiser, voluntário, não indicado, sabe? Claro, claro. Claro que as pessoas gostam, depois elas gostam, mas quando tu é obrigado, ou intimado, ou convocado a fazer algo que tu não conhece, tu não está afim, tu tem outros objetivos naquele momento, a tendência a não dar certo é muito maior. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é fazer uma sensibilização de apresentação primeiro, trazendo um exemplo de boa prática, depois organizar o curso, ofertar e dizer, olha, a gente tem 2 vagas disponíveis para cada camping, quem gostaria? Um camping lá não quis, ok, então eu vou dar essas 2 vagas para outros lá que tem 2 na lista de espera. E depois os resultados vão vir naturalmente, e em algum momento eles vão querer fazer daí. Não, o Instituto, até ele já fez, há um tempo atrás, uma capacitação, né, foi de resolução de conflitos. E de fato, ela foi voluntária, né, foi um convite aos servidores, e eu concordo, de fato, a gente não pode obrigar, até mesmo porque a gente sabe que existe já preconcepções em relação ao próprio termo, né, de comunicação não violenta. Porque tem muita gente que entende que é o contrário, né? A comunicação não violenta significa, e tem a comunicação violenta, né? Tem pessoas que fazem assim esse contraponto. Que aí porque não se enxerga como violento, né? Exato, porque às vezes entende violência de outras formas, né? E aí passa, inclusive, da própria definição que a gente tem, né, de comunicação não violenta. Então, isso foi feito e foi bem produtivo também, mas já foi uma ação de um tempo atrás, por isso que a gente gostaria de resgatar isso e colocar em prática. O seu microfone está desligado. O que é muito bom também é uma continuidade, como quando a gente faz ações pontuais e, bom, está pronto, agora cada um caminha do seu jeito. É importante, nós fizemos no decorrer aí, antes de ainda desenvolver o manual, algumas supervisões. Esse grupo se reunia novamente, esses 25 servidores, aí eles traziam as suas práticas, faziam uma supervisão de como poderia ser, fora em alguns momentos que também eles me ligavam com casos mais graves, pontuais, de como poderiam fazer, e aí que eles foram entendendo a necessidade de ter esse manual de boas práticas, de poder se socorrer para cada caso, enfim, alguma situação, porque em algum caso tu pode usar mediação, outro círculo vítima-ofensor, outros círculos de construção de paz, que não necessariamente vai ser um conflito, vai ser um círculo de valores ou de construção de bons relacionamentos, ou para discutir alguma situação. Olha, a partir de agora, a gente vai ter aula no sábado. Bom, vamos fazer um círculo aí para discutir como que todo mundo enxerga isso, né? Então, são várias ferramentas que podem ser usadas e vários procedimentos dentro de um espaço que tem uma
um princípio restaurativo, né? Um princípio de trabalho restaurativo. Uhum. Sim, perfeito, perfeito. Sim, eu entendi. De fato, a gente às vezes não sabe, né, como fazer, né? Porque são várias possibilidades, né, que a gente tem. É isso. E o que eu vejo também na nossa experiência é que palestras são muito boas, mas elas vêm, acontecem e depois, bom, ninguém segue caminhando a partir dali, né? Isso até pela nossa experiência, assim, a gente trabalhou muito com sensibilização. Hoje, aqui na nossa abrangência, nós temos 44 municípios na abrangência da Promotoria Regional de Educação. Desses 44, nós temos 10 municípios que têm lei municipal já, que implementam as práticas restaurativas no ambiente escolar. E nós ministramos cursos para esses municípios. Então, é uma caminhada, né? Desde 2014, nós temos aí em torno de 2.000 pessoas já certificadas como facilitadoras. Claro que a gente sabe que não são todos esses que atuam, que trabalham, que exercem, mas de alguma forma foram sensibilizadas, né? Não, eu concordo, acho que um programa, né, no caso, um programa de implantação na política de não violência, né, com certeza, acho que ações estantes pontuais não resolvem, né, acho que tem que ser um conjunto de ações, e a ideia do monitoramento é muito interessante também, né, e acompanhando, né, essa Exato. situação toda, né. Nossa, muito legal, poxa, fantástico. Professora, obrigada. Obrigada. Demorei demais, né? Eu tinha comentado que eu queria 30 minutos, mas muito bom. Não, se tu quiser me ouvir mais um pouquinho, tu me segue lá no Instagram, daqui a pouquinho a gente vai estar começando uma live com... Por isso que eu demorei, porque eu estava bem à vontade em casa, hoje é feriado aqui na minha cidade, e depois eu disse, bom, mas eu vou falar com a Sabrina rapidinho, mas depois eu lembrei que eu tinha live às 19h, e que daí eu já tinha que estar meio que pronto, que não ia dar tempo entre uma e outra de fazer tudo, né? Então... Ai, que ótimo. Vou acompanhar lá, com certeza. O meu Instagram lá é @Cris Justica Restaurativa. Uhum. E depois, eu acho que é a Escola de Mediação que está promovendo essa live. Eu vou falar um pouco sobre os círculos, né, e a aplicação deles. Então, de repente, já ajuda um pouquinho também. Com certeza, que ótimo. Obrigada mais uma vez, Eu né? que Espero aí poder conversar aí mais alguma vez aí. Acredito, né, com certeza que o nosso objetivo é de implementar todas essas ações aí para melhorar cada vez mais. Agradeço mais uma vez, professora. Sucesso e abraço a todos aí, então. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.